transformar, mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim. Com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos retornando então com o nosso programa Expressão Universitária. Hoje contamos com a presença do professor Arnaldo Nogaro, nosso pró-reitor de ensino da universidade. Professor, seja bem-vindo. O assunto de hoje é para tratar da Base Nacional Comum Curricular, pois o Brasil está se preparando através do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação para uma nova política educacional. Professor Arnaldo, o que é mesmo essa chamada Base Nacional Comum Curricular? Bom, primeira saudação às pessoas que nos assistem. É sempre bom trazer algumas reflexões e alguns esclarecimentos a respeito, especialmente agora, da Base Nacional Comum Curricular. Na verdade, a Base Nacional, ela já havia essa proposição em outras legislações anteriores, na própria Constituição Federal, na Lei de Diretrizes de Base de 96, no Plano Nacional de 2014, que propunham a necessidade de que o Brasil tivesse uma Base Nacional Comum Curricular. Essa base, na verdade, é um documento norteador, uma espécie de diretriz que orienta a organização dos conteúdos mínimos. A gente poderia chamar aquilo que a própria base denomina de percursos de aprendizagem, que cada estudante tem que ter no seu nível de ensino, seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. É importante as pessoas, para quem não está acompanhando isso, para quem não estuda essa área ou até vive isso no campo educacional, nós tivemos agora recentemente, no ano de 2017, final do ano de 2017, a aprovação da base do ensino fundamental. Nós tínhamos, foram 3 versões da base. A primeira delas tinha em torno de 200 páginas, a segunda versão passou de 600 e nessa segunda versão tinha o ensino médio junto com o ensino fundamental, e essa última versão aprovada é a versão somente para o ensino fundamental e educação infantil. Então houve essa divisão, saiu o ensino médio, que está sendo objeto agora de discussão no Conselho Nacional. A gente não sabe muito bem ainda o que ela vai propor, enfim, como é que ela vai estar organizada. E essa terceira versão e versão definitiva do ensino fundamental, então ela consta de 472 páginas, que trabalha basicamente com a educação infantil e os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Então é um documento norteador que orienta a definição dos percursos de aprendizagem e basicamente também os conteúdos, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem em cada série ou ano letivo. Mudanças, professor, sempre geram uma certa preocupação, especialmente quando se trata de educação. A classe precisa estar preocupada? Como é que essas mudanças vão trazer algumas consequências? As escolas, os professores principalmente, vai ter que ver alguma mudança. Sim, na verdade 2 situações são imediatas, né? A primeira delas é a questão da reestruturação da formação inicial e continuada dos professores. Então já nós temos aí algumas propostas a nível do Brasil que
que estão procurando vincular a questão da base com a formação. É o caso do programa Residência Pedagógica, que exige que o aluno, ao ir para as escolas fazer o seu estágio, ele desenvolva conteúdos ou conhecimentos que já estejam contemplados pela base, que as universidades revejam os seus projetos pedagógicos de formação de professores para preparar os futuros professores dentro dessa perspectiva, né? E, consequentemente, a questão da formação continuada, para que os professores tenham conhecimento de quais conteúdos são tratados na base, enfim, como é que ela está organizada e estruturada. A segunda medida diz respeito à questão da organização do material didático pedagógico, ou, mais especificamente, a questão do livro didático. Então, todas essas novas orientações, elas deverão estar contempladas nos livros didáticos ou no material didático que vai para as escolas. Então, tem algumas medidas que vão ser tomadas, não só no sentido de revisão dos livros didáticos pedagógicos, reimpressão desses livros e reenvio para as escolas, mas também algumas medidas a médio e longo prazo no que diz respeito à organização das próprias escolas, a questão, por exemplo, que a base prevê, que é a inserção das novas tecnologias, o trabalho das diferentes linguagens, e isso vai exigir tecnologia para isso, laboratórios de informática adequados, para que as escolas tenham possibilidade de cumprir aquilo que a base se propõe. Professor Arnaldo, isso é uma decisão de política nacional. E todas as escolas deverão cumprir, seja particular, estadual, municipal, todas deverão cumprir as novas normas. Com certeza, ela é uma proposição que ela envolve as duas redes, seja a rede privada e a rede pública. A discussão, por exemplo, que está sendo feita em relação ao ensino médio hoje é o questionamento da permanência de componentes curriculares, como já aconteceu com a base do ensino fundamental. O exemplo da retirada da segunda versão para a terceira versão, a retirada toda aquela parte que tratava da educação especial, do intérprete, das exigências para atender a questão da inclusão, então foi retirada, e ela só fala da questão da Libras como uma linguagem a ser ensinada, a ser trabalhada na escola, mas sai toda uma série de elementos que estavam vinculados à questão da educação especial. Também saiu da segunda versão para a terceira versão uma série de indicativos que sinalizavam como a base foi construída, a participação da sociedade brasileira, a participação dos movimentos sociais, enfim, tudo isso saiu e o que a gente constata na própria base é um empobrecimento do ponto de vista daquela segunda versão para a terceira, porque a terceira versão ela ficou muito enxuta, no sentido de que ela ficou muito tecnicista. Inclusive, alguns conceitos que se mantiveram nessa terceira versão são conceitos que foram mantidos sem historiar esses conceitos, sem ter a perspectiva de como é que eles aparecem na base. E aí eles ficam descontextualizados. Então esse que é um problema que é sério no que diz respeito à organização da base. Isso as escolas vão gradativamente precisar atender. Eu mesmo já tenho feito trabalhos em escolas no sentido de trabalhar com os professores toda a questão da estruturação, a organização da base. No dia 25 agora tem um trabalho que vai ser feito com as coordenadorias, a 7ª de Passo Fundo e a 15ª, com os professores do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, onde eu vou trabalhar pela parte da manhã com os professores a respeito de toda essa questão do que envolve a base comum. Já tenho também agendado em escolas privadas para a gente fazer essa discussão, principalmente porque não é só uma questão de organização da própria base. A base tem duas questões que são fundamentais dentro dela. A primeira delas é a questão do direito ao aprender, né, porque ela defende que sinaliza que, de certa forma, no Brasil, em grande parte, nós conseguimos atender isso, que é fazer com que a grande maioria, ou quase que totalidade, em alguns municípios, de crianças já estejam na escola. Nós temos o problema da educação infantil, que é uma questão que ainda tem algumas questões de ajuste de vaga, mas o ensino fundamental praticamente nós já resolvemos, e a questão que precisa ser ajustado, do aluno estar na escola. Mas esse aluno que está na escola está aprendendo?
Então essa é a questão, e por isso que efetivamente está se discutindo a perspectiva de que o direito do aluno a aprender, não basta estar na escola. E nós temos muitas vezes estudos, nós temos pesquisas que demonstram que os alunos, muitas vezes lá do 3º ano, 4º ano, 5º ano, até do 8º, 9º ano, 8ª série antiga, eles estão saindo com lacunas, com dificuldades de aprendizagem. Então, a grande questão para o Brasil hoje, e dentro dessa perspectiva de que nós conseguimos incluir praticamente, ou fazer com que as crianças estejam na escola, né, por uma série de mecanismos, Estatuto da Criança e do Adolescente, uma série de legislações, nós conseguimos fazer com que as crianças estejam na escola. E agora essa base ela tem a prerrogativa de que efetivamente se garanta o direito à aprendizagem. Mas isso não é tão simples. Por que não é tão simples? Porque não basta só você ter uma norma, não basta você ter uma lei, não basta você ter a definição dos currículos mínimos ou dos conteúdos curriculares minimamente definidos. Você tem toda uma série de elementos, o próprio Nilson Machado, que é um estudioso disso, coloca, né, que precisa ser pensado de maneira sistêmica essa questão. Você precisa pensar como é que está sendo a questão hoje, por exemplo, da remuneração e da valorização do professor que vai trabalhar com essa criança para que efetivamente ele consiga ter uma intervenção qualificada para essa criança aprender. Como é que está sendo a relação família e escola para que essa família esteja efetivamente dando apoio e acompanhando essa criança na escola, para que essa criança tenha as condições, inclusive emocionais, materiais, para essa criança aprender. Como é que a escola está do ponto de vista do recurso físico? A tecnologia é importante, se fala na base da inserção nas novas tecnologias, do jovem ter uma perspectiva crítica, de desenvolver as diferentes linguagens, mas que recursos hoje nós temos tecnológicos nas escolas que permite essa questão desse trabalho com o estudante nessa perspectiva? Enfim, uma série de elementos que precisam estar coadunados no sentido de fazer com que a gente crie as condições para que o direito de aprender seja efetivado. Uma coisa muito simples. Qual é a qualidade da merenda, como é que é oferecida, que tipo de alimentação nós temos nas escolas que garante que essa criança tenha minimamente as condições físicas para acompanhar a aprendizagem? Por que escolas antecipam o recreio, ao invés de ser mais tarde, no meio da manhã, fazem mais cedo? Porque muitas crianças, ficou demonstrado que depois da merenda eles têm um desempenho melhor. O que significa? Essa criança chega na escola com fome. Então, eu pergunto, a qualidade da merenda, as condições da merenda escolar hoje, permite que essa criança tenha uma alimentação adequada, que ela não tem em casa, na escola? Que é um dos objetivos, inclusive, da antecipação da entrada da escola na educação infantil. Certo? Então, Ademar, essa questão do direito à aprendizagem ele é muito mais complexo do que você definir uma norma e dizer que há uma obrigatoriedade. Claro, e as crianças não vão estar entendendo, não entendem ainda toda essa mudança que está havendo. Então, a pergunta a partir do ano que vem, as mudanças começarão lá para quem entra na escola ou já com toda a educação infantil e toda a educação fundamental? Elas são, na verdade, o que está acontecendo hoje, esse primeiro movimento, porque a própria base prevê... É diferente do nono ano. A própria base, na verdade, ela não tem uma implicação do ponto de vista da organização da seriação, do ano, dos níveis. Ela tem uma definição daquilo que a gente chama de percurso de aprendizagem, ou quais os conteúdos que devem ser trabalhados e como eles têm que ser estruturados, esses conteúdos. Por exemplo, as denominações que agora nós temos, que é crianças bem pequenas, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, antes a gente tinha pré-escola e educação infantil. Agora, então, nós temos essa denominação. Então, nós temos os bebês, se não me engano, até 18 meses, as crianças bem pequenas e depois as crianças pequenas. São os 3 níveis da chamada educação, os 3 níveis da chamada educação infantil pela denominação dessa base. Mas o que isso vai implicar, Ademar? Isso vai implicar que, gradativamente, as instituições vão ter que se adequar do ponto de vista didático, no sentido até da estruturação dos conteúdos, porque, se eu não me engano, até 2020 todas as escolas deverão adequar-se a isso. Mas fundamental e fundamental infantil. Por enquanto, infantil e fundamental. Ensino médio mais para frente. Não. A base agora, a proposta da base para o ensino médio foi encaminhada para o Conselho Nacional de Educação,
para ser analisada e depois homologada. Se tu quer construir uma boa casa, tu tem que começar pela base, Exato, não pelo... né? Claro que eu acho que tem um perigo aí que, na medida em que você constrói 2 documentos em 2 momentos diferentes, a gente corre o risco de ter problemas de lacunas ou desvinculação aí. Então, mas a gente vai deixar para analisar isso num segundo momento, inclusive toda aquela discussão sobre a questão da filosofia, da sociologia, desses componentes que são objeto de uma discussão até posterior. Mas nesse primeiro momento, o que as escolas vão fazer? Primeiro momento é fazer com que os professores tenham conhecimento do que é essa base, do que ela propõe e como ela implica do ponto de vista da organização. Porque a tese central, a matriz central, ela é embasada no conceito de competências. O conceito de competências. E o conceito de competência é um conceito que a gente chama de polissêmico. Ele é um conceito que ele tem uma série de discussões, de dissabores até em relação à compreensão do que esse conceito representa. Porque ela é um conceito que nasce no Taylorismo, dentro do mundo do trabalho, com uma perspectiva de ser competente é saber fazer. E a partir daí, com essas mudanças no mundo do trabalho e com a questão do toyotismo, dos novos processos de produção e outros estudos e outros autores que se debruçam sobre isso, a competência passa a ter outros sentidos. E que não é somente a ideia de um saber fazer, porque o saber fazer era algo adequado para o posto de trabalho. Por exemplo, no toyotismo, no Taylorismo. No toyotismo, se quer algo mais do trabalhador. Esse quer um trabalhador com flexibilidade, com outras características. E, portanto, a competência passa a incorporar essa nova visão. Então, e surgem outros estudos que vão definir. Por isso que na base até tem uma definição bem ampla do que é competência. Que eles tratam como a mobilização de conhecimentos, né? Entendidos conhecimentos como conceitos, procedimentos, habilidades, sejam elas práticas ou cognitivas, intelectuais, né? Até socioemocionais, atitudes e valores, é aquilo que alguns chamam de chave. Competências, habilidades, atitudes e valores, a abreviatura para isso. Competências, habilidades, atitudes e valores, o chave. Que na verdade a competência seria isso, né? Que é essa mobilização de conhecimentos, né, demonstrada por meio do exercício de alguma habilidade da pessoa. Na prática, isso representaria atitudes embasadas em determinado tipo de comportamento ou de valor. Então, as competências, isso na perspectiva da cidadania, na perspectiva de que esse sujeito que saia da escola tenha essa possibilidade de em saindo da escola, manter essa, vamos dizer assim, essa competência incorporada, seja ela, e aí a gente poderia trabalhar com competências matemáticas, competências linguísticas, das várias diversas competências sociais, competências pessoais, né, que faz com que esse sujeito, ao sair da escola, ele consiga, ao ter desenvolvido essas competências, permanecer na vida como cidadão, no mundo do trabalho, exercendo essas competências, que é diferente de quando a pessoa assimila um conhecimento para transmitir numa prova. Professor, o senhor diria que as escolas, de uma forma geral, estão se preparando, muitas já estão preparadas para esse novo desafio? Esse tempo de 2018 apenas se preparando, o senhor acha meio temerário ou é o suficiente para deixar o time tranquilo? Depende do tipo de ação que vai se fazer, Ademar. Eu constato atuando, que, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, foi definido um dia para se discutir a base em todas as escolas. Algumas escolas que eu sei, estou acompanhando, elas estão fazendo estudos sistemáticos. Então vai depender muito de como esse processo vai ser desencadeado em cada escola. E não só isso, da compreensão e da adesão dos professores. Porque é efetivamente o professor que vai desenvolver esse processo. E ele não pode ser um processo mecânico, apenas de você ir lá na base, olhar o teu... Porque ela é dividida em competências gerais, né? A estrutura dela, ela tem competências gerais, ela tem marcos legais, que ela explica a partir de que normas, que regras definiram, ou que legislação definiu a construção e a sustentação da base.
ela traz os fundamentos pedagógicos, e aí ela traz a educação infantil, os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Dentro de cada etapa dessas, por exemplo, tu pega dentro da educação infantil, então ela trabalha com campos de experiência, com toda uma série de, os chamados direitos da criança, que a criança precisa, os chamados um conjunto de direitos que a criança tem e que precisam ser respeitados, seja ela de brincar, de aprender, um conjunto de direitos que vão ser definidos e que se espera que a escola atenda a isso. Então, não basta só o professor, por exemplo, sendo da educação infantil, saber que isso está na base. Né? Ele tem que, ou o professor da área de linguagens, como é dividido, né? Na área de linguagens, e dentro da linguagens nós temos a língua portuguesa, artes, educação física e as próprias tecnologias. Aí depois nós temos as ciências exatas e da terra, que aí ciências exatas nós temos a matemática. As ciências da natureza, e aí no ensino fundamental nós temos a ciência. No ensino no médio deverá vir, por exemplo, química, física, junto com isso. E na parte das ciências humanas, nós temos a história e a geografia e o ensino religioso. Então nós temos, na verdade, linguagens, ciências exatas, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Que o ensino religioso, na verdade, ele entrou como um componente diferenciado, porque havia toda uma discussão se ele deveria entrar como numa das versões ele não constava, agora nessa última versão ele aparece, e diferentemente dos outros componentes curriculares, como matemática, como a matemática, a própria língua portuguesa, ele não tem as chamadas competências, ele tem chamados objetivos. Então, porque para as pessoas entenderem, então ela é estruturada dessa maneira, ela tem educação infantil, anos iniciais, anos finais. Dentro da educação infantil, então, ela tem os campos de experiência, os direitos de aprendizagem, os núcleos que eles chamam determinados núcleos de aprendizagem da criança. E no ensino fundamental, nos anos iniciais, então, eles entram com as chamadas linguagens, essas áreas, mas é importante que a base, ela traz inicialmente 10 competências gerais. Então ela tem 10 competências gerais, depois ela entra as competências para a educação infantil, aí dentro de cada aspecto da educação infantil ele traz as competências que precisam ser desenvolvidas. Aí tu chega no ensino fundamental, ela tem as competências específicas, além das gerais, ela tem a competência específica para os anos iniciais, e dentro dos anos iniciais tu tem as competências específicas para as linguagens, e dentro das linguagens as competências específicas para a língua portuguesa. Então é toda uma organização estrutural, vamos dizer assim, ela é, se é que se dá para dizer talvez a palavra uma espécie de um enneagrama, que ela é estruturada. Uma linha de produção. Exatamente, e que ela é estruturada para que, isso me parece que é uma das questões importantes, assim, para ser entendido como é que está, usar uma palavra simples, o esqueleto sobre o qual se assenta a base comum. E a partir daí, então, vem essa questão dos professores, a partir dessa visão mais panorâmica do que é a base, do seu objetivo, da sua finalidade, dos seus fundamentos pedagógicos, os professores entenderem essas competências gerais, porque elas precisam estar linkadas, sempre vai ser o ponto de referência, são as competências gerais que você imagina que ao sair do ensino fundamental, são 10, a pessoa tenha desenvolvido. E depois dessas 10, as competências dos anos iniciais, e da língua portuguesa dentro dos anos iniciais, das linguagens dentro dos anos iniciais. Então o professor precisa ter essa visão panorâmica e ao mesmo tempo depois ele precisa ver como ele vai trabalhar isso. Porque o conceito de competência, embora ele tenha a grande crítica que se faz sobre ele, é essa visão de que ele é excessivamente tecnicista, porque ainda muitos educadores veem o conceito de competência como aquela ideia ou aquele conceito a partir do posto de trabalho. E hoje nós já temos, por exemplo, franceses como Zarifian, Le Boterf e outros que são estudiosos dessa área, com obras densas escritas sobre isso, que eles constroem um outro percurso do conceito de competência numa visão mais dinâmica. Mas com essa possibilidade, essa autonomia do sujeito em usar conhecimento para dar solução para um problema.
Então, é isso que se espera. Se espera que a pessoa, em diferentes âmbitos, seja como cidadão, como na sua área de formação profissional, como alguém que vai para o mundo do trabalho, ele tenha a capacidade de usar um conhecimento para solucionar um determinado problema, uma determinada situação com que ele se depara. Então, essa é uma questão séria e que, inclusive, é uma das questões que os nossos alunos, quando vão fazer provas como aquele PISA, que é aquela prova de proficiência internacional, enfrentem dificuldades. Professor Arnaldo, certamente teríamos mais meia hora de conversa para esclarecermos toda essa situação. Acredito que a sua presença aqui tenha contribuído de forma expressiva para que a gente tivesse uma noção exata do quais são as mudanças que vão ocorrer a partir do ano que vem. Mas deixamos o nosso espaço em aberto para quando o senhor quiser fazer uso também para explicar ou analisar outras situações que mereçam atendimento aos nossos telespectadores. Grato pela sua atenção, né? Aos nossos telespectadores, igualmente, novamente, o nosso muito obrigado pela sua atenção. Grato, professor. Muito obrigado. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.